Olá, nós vamos fazer agora as análises das entradas do setup Win11R, que a gente está em estudo na sala Bezerros, do dia 28. A primeira entrada do dia foi no box 51, no final do 50, na entrada no 51, foi um trade que fez uma parcial de 100 pontos, e depois, quando o stop trazido para o break-even, ele não evoluiu até os 200. Primeiro ele passou pelo break-even. Como estamos usando setup curto, nós encerramos no break-even o segundo contrato. O segundo trade foi no box número 71. Nós fizemos a mesma parcial de 100 pontos. Ao atingir 200, nós trazemos o stop para o 100. Neste caso, o trade evoluiu até 100 pontos, a gente faz o break-even, traz o stop do segundo contrato para o zero, e nesse caso aqui ele também encerrou com 100 pontos. Depois ele fez uma boa pontuação, mas como nós estamos usando o setup curto e observando movimentos curtos do índice, a gente prefere encerrar esse trade por aqui. No cenário ideal, a gente manteria o stop lá na posição inicial para tentar buscar mais pontos, mas como o índice tem apresentado movimentos muito curtos, na estatística a gente comprovou que é melhor fazer uma parcial e já trazer o stop para o 0 a 0. O terceiro trade no box número 117, ele também fez 100 pontos, evoluiu até o 150, nesse momento o stop já está no zero, e ele, depois de chegar no 150, traz até o preço de entrada e a gente sai novamente com 100 pontos. O quarto trade, uma venda no box número 131, evoluiu até o 100, evoluiu até o 150, não chegou no 200, e então a gente não moveu mais o stop do segundo contrato além do break-even. Então o quarto trade, o segundo contrato saiu também no break-even, apenas 100 pontos da primeira parcial. O trade 5, o quinto trade do dia, foi uma compra que evoluiu primeiro 50 pontos, depois deu um calorzinho aqui, chegou a ficar 140 pontos aproximadamente no campo negativo, o stop estava aqui embaixo, então ele depois disso voltou a subir, evoluiu, fez a parcial de 100 pontos, e nesse momento o break-even do segundo contrato é acionado, a gente traz ele para cá, e o segundo contrato saiu no 0 a 0 novamente, no quinto trade. No sexto trade, nós fizemos uma parcial de 100 pontos, novamente, foi uma venda no box 164, fez a parcial de 100 pontos, evoluiu até o 200. Nesse momento que ele evoluiu até o 200, a gente traz o stop do segundo contrato, que estava no break-even, a gente traz 100 pontos para frente, defende 100 pontos, e a partir daí, a cada box que fechar, a gente vai levar o stop junto, um box também. Então, quando ele evoluiu do 200 para o 250, a gente trouxe o stop para a região 150 pontos, e ele logo em seguida fez a devolução e encerrou o nosso trade do segundo contrato com 150 pontos. Então esse trade foi trade de 250 pontos no total. O trade 7 foi também uma venda, a maioria das operações nesse dia foi de venda, tivemos uma tendência muito forte de baixa no índice, cerca de 4% no total. E então, a partir do ponto de entrada, ele fez 100 pontos, o segundo contrato, novamente o stop está no break-even, ele não consegue evoluir até o 200 e a gente sai desse segundo contrato também no break-even, no sétimo trade, então 100 pontos novamente. No oitavo trade, nós fazemos novamente uma venda, ponto de entrada no box 235, no final do 235, início do 236, ele evolui 100 pontos, nós fazemos a parcial, e imediatamente depois disso,
o stop do segundo contrato já está no break-even, o preço volta e nos tira no break-even. Mais 100 pontos no trade número 8. O trade número 9 é uma compra contra a tendência, uma operação que provavelmente a gente não faria, apesar de ter um pivô, mas provavelmente a gente não faria, por ser contra a tendência num dia muito forte de tendência. Esse setup a gente usa ele contra e a favor da tendência, mas num dia muito forte, de tendência muito forte, a gente avalia se entra ou não. Nesse caso a gente entrou e porque fez esse pivô de alta, a gente entrou e acabou tomando um stop de, nesse caso, a ponto de entrada aqui, o stop nesse box são 5 box, 250 pontos, mais um tique para cima, um tique para baixo, fica um stop de 260 pontos por contrato. Como nós entramos com 2 contratos, tomamos aqui um stop de 520 pontos. Décimo trade é um trade de venda novamente. Mais uma vez fazemos a parcial com 100 pontos. Nesse trade ele evolui até o 200, o segundo contrato, porque foi direto. A gente traz o break-even, traz o stop do segundo contrato do break-even até a posição de 100 pontos. Ele retorna e nos tira da operação com 100 pontos no segundo contrato, nesse trade 10. Total desse trade, 200 pontinhos. Trade número 11, uma compra agora, bastante difícil de fazer essa compra, porque ela estava numa tendência de baixa, fez um movimento de alta muito repentino, mas no box 286 nós fazemos essa compra, ela evoluiu bem, fez direto 100 pontos, nesse momento a gente traz o stop para o break-even, o preço continuou evoluindo, foi até o 200, neste momento que ele foi até o 200 a gente traz o stop, aliás, aqui é o 100, aqui é o 200, aqui é o 200, nesse momento a gente traz o stop pro 100 pontos, que seria aqui, eu confundi aqui, coloquei um box para cima, aqui é 200, ponto de entrada, 100 pontos, 200 pontos. Neste momento a gente traz o break-even, o stop, aliás, do segundo contrato para cá, e aí ele faz esse movimento e nos tira da operação, tá? Nos 100 pontos. Né? Ele evolui do 100, aliás, ele evolui para 150, né? Porque ele evolui um box a mais. Ele faz 100 aqui, faz 200 aqui, a gente traz para o 100, só que ele evolui ainda mais um box, a gente sobe um box desse stop, desse contrato, e faz 150 pontos no segundo contrato. Então, total do trade 11, 250 pontos. O trade 12 é uma compra, essa sim uma compra que não deveria ser feita, porque ela é numa região de, aparentemente já um caixote, na região de cima, e num dia de tendência de baixo, é uma compra muito difícil de fazer, porque teria que esperar fazer um rompimento dessa região aqui para cima, e isso seria muito mais difícil de acontecer. Então, o trade fica registrado para a estatística do setup, mas ele é um trade contra a tendência dentro de uma região de congestão, um trade muito inseguro para se fazer. Nesse caso, nós registramos, ele dá um stop de 260 pontos por contrato. Aliás, vamos conferir se é 260 mesmo. 100, 200, opa, 100, 200, não, desculpa, não são 260, são 210, então aqui menos 420 pontos. Esse é o trade número 12, o stop dele é de 420 pontos. O trade de número 13, ele evolui bem, faz 100 pontos, chega a fazer 200, então a gente já vai estar com o stop na posição 100, o segundo contrato devolve até ali e nós saímos no trade número 13, nós saímos com 100 pontos no primeiro, 100 pontos no segundo, total 200 pontos. Trade número 14 é uma compra novamente, apesar de ter dado um pouco de calor, ele evoluiu, ponto de entrada aqui, ele deu 150, quase 200 pontos, praticamente 200 pontos de calor, mas o stop estava lá embaixo, cerca de 100 pontos, era um stop bem caro, mas o trade evoluiu bem,
Aqui ele fez 100 pontos no primeiro contrato, não chegou a 200, então o nosso stop ainda estava no break-even, no preço devolveu, e nós saímos apenas com o primeiro contrato com 100 pontos, o segundo contrato no 0 a 0. Trade número 15, novamente uma compra difícil. O stop de 150, 160 pontos, né? É o menor stop que a gente tem, mas aqui a gente tomou de novo um stop de 320 pontos, nesse caso, né? Dois contratos, são 160 vezes 2. A gente tomou novamente um stop. É um trade bem difícil também, região. Tinha tentado fazer um pivô, mas tinha feito fundo praticamente na mesma região. Esse é um trade com uma leitura bem difícil para decisão de entrar ou não. Como eu disse, por se tratar das estatísticas do cruzamento de médias, a gente faz esse registro. Esse trade 15 teria dado um stop, então, de 320 pontos. Trade número 16 evolui bem a partir do ponto de entrada, faz 100 pontos, faz 200 pontos. No momento que ele faz 200, a gente já vai ter trazido o break-even, o stop do segundo contrato do break-even para a posição de 100 pontos. Então a gente sai no segundo contrato também com 100 pontos. Trade de número 17, basicamente a mesma coisa, entrada no box 388, um stop também era curtinho, ele evoluiu bem, fez 100 pontos, fez 200 pontos, fez 300 pontos, e a gente estaria nesse momento com um stop 100 pontos para trás. Então, na casa do 905, ele encerrou a operação para a gente. A gente saiu no trade 17 com 100 pontos do primeiro contrato e 200 pontos do segundo, um total de 300 pontos. Último trade do dia, trade 18. Nós entramos no box de número 408. Ele evoluiu bem, fez 100 pontos rapidamente, evoluiu até o 200. E nesse momento a gente já está com um stop aqui no 100, na posição de 100. Ele evolui para o 300, 400, 500, 600, 700, e aí ele devolve os 100 pontos. Desculpa, peraí. Preciso corrigir isso aqui. A entrada foi nos 100 pontos, eu vou colocar uma segunda linha. A gente quando fez 400 pontos, desculpa, 200 pontos, a gente trouxe ele para o 100, e a partir daí a gente mantém com um offset de 100 pontos. Então, pela leitura do setup, pela convenção que a gente está fazendo do setup de manter um offset de 100 pontos nesses dias, ele teria nos tirado da operação aqui, com 150 pontos no segundo contrato. Eu confundi porque a gente até então estava mantendo um offset de 3 box na devolução. Então, se tivesse mantido isso, ele teria pego toda essa amplitude do movimento aqui. Teria pego esses 740 pontos. Como a gente está registrando a estatística deixando devolver apenas 100 pontos, nós acabamos, por conta de proteger esses 100 pontos, nós perdemos toda essa pernada de mais de 600 pontos. Então, primeiro contrato 18, do trade 18, 100 pontos, segundo contrato 150, total 250 pontos. Foram 18 trades durante o dia, bastante, muito mais do que o normal. Em geral, a gente tem 7, 8 trades, não muito mais do que isso. Em dias com um pouco mais de volatilidade, a gente tem 9, 10 trades. Ontem foram 18 no total, teve bastante cruzamento de média. Desses 18, nós acertamos 15 trades, então isso dá uma taxa de acerto de 83%. E dos pontos possíveis, a gente buscou 45%. Então, em função disso, inclusive, a gente está estudando a possibilidade de fazer o encerramento dos 2 contratos ao mesmo tempo. Esses são os trades do dia 28. Foi um dia com bastante volatilidade. A estratégia, mais uma vez, provou que funciona muito bem. Na descrição desse vídeo vai ter a descrição de todas as entradas, com a pontuação de cada uma, e também a taxa de acerto e a taxa de desempenho que a gente está considerando. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.